Olá, sejam bem-vindos ao podcast Invertebrados do Passado. Um projeto feito por alunos do curso de Ciências Biológicas da UFPR. Eu me chamo Camila e hoje vamos falar sobre briozoas. Sei que muitos de vocês podem não saber que bichos são esses, mas tudo bem, porque hoje eu vou tentar elucidar esse problema. Sabiam que existem colônias de animais minúsculos que se parecem com musgos e sobreviveram a uma das maiores extinções da Terra e até hoje fazem parte dos oceanos? Mas afinal, quem são esses animais? Como é que eles são? Bom, imagine uma cidade bem pequena em que cada cidadão, indivíduo, ou como a gente chama, zoóide, tem uma função. A maioria deles são coletores de comida e distribuem para toda a cidade. Eles têm a forma mais comum e são chamados de autozoóides. Mas também tem os soldados, que defendem a cidade de perigos externos, as aviculárias, os cidadãos que mantêm a cidade limpa, os vibráculos, e os que constroem a cidade, os cenozoides. Mas também tem os que geram e cuidam dos bebês cidadãos, as ovicelas, que garantem a próxima geração. Assim funciona uma colônia, e nisso os briozoas são exemplo. Há dois principais tipos de colônia: as eretas, que se parecem muito com pequenos corais, e as incrustantes, que nos faz lembrar os musgos que vemos nas árvores. Aliás, por causa dessa semelhança com o musgo, que eles recebem o nome que têm. Esses bichinhos são verdadeiros arquitetos. Eles se fixam em qualquer cantinho disponível, podendo ser rochas, conchas, algas, madeira e até plástico, mostrando que eles têm grande capacidade adaptativa, sendo que até no lixo que despejamos no mar eles podem crescer. Bom, a maioria deles é marinha e vive fixa em algum substrato, como acabamos de falar. Mas, como tudo na biologia há suas exceções, existem espécies que não se organizam em colônias, tem aquelas que não vivem fixa e conseguem se mover de um lado para o outro. Tem aquelas que vivem até em água doce, como rios e lagos. Mas vamos nos manter no foco só daquelas mais clássicas, essas que foram eternizadas e nos contam um pouco da sua história. Atualmente, podemos definir o filo Bryozoa com três grandes grupos: os Stenolemata, os grandes protagonistas do passado, os Gymnolemata, que dominam a atualidade, e os Phylactolemata. Esses são exclusivamente de água doce, então não vamos falar deles hoje. Não tem fósseis deles até o Cenozoico, o que significa que eles são mais recentes. Mas quando eles surgiram? Bom, os fósseis mais antigos de Briozoa datam do Ordoviciano, há cerca de 490 milhões de anos atrás. Naquela época, os oceanos eram um grande palco de inovação evolutiva. E lá no fundo do mar, um cantinho bem calmo, havia uns humildes briozoas filtrando a água em silêncio. E nesse pequeno cenário, quem eram os protagonistas? Os Stenolemata, a classe com colônias de tubinhos calcários que pareciam verdadeiras esculturas subaquáticas. Imaginem dezenas de canudinhos colados uns aos outros, alguns retos, alguns curvados, formando esculturas que iam de leques delicados a estruturas extremamente funcionais. O gênero Fenestella, por exemplo, eram tão bonitos que os seus fósseis em forma de renda eram usados como joias. Também nesse gênero, o Arquimedes, esse que está na imagem. Parecia com um parafuso fossilizado, talvez? A sua espiral criava um fluxo de água que subia da base para o topo, levando o alimento direto para os tentáculos do lofóforo. O lofóforo eu não tinha comentado, mas é uma estrutura tentacular ciliada que fica em volta da boca. Ela cria um fluxo da água que leva o alimento que está suspenso na água direto para a boca, mostrando que a vida sempre dá um jeito. Mas aí veio o Permiano, que foi marcado como uma das maiores extinções em massa da Terra, se não a maior. Quase 90% dos Stenolemata desapareceram e o palco, entre aspas, ficou vazio. Mas quem entrou em cena? O Gymnolemata, a classe que ainda hoje se faz presente nos oceanos. Enquanto os Stenolemata tinham colônias mais padronizadas, os Gymnolemata apostaram na diversidade. Seus zooides se especializaram em funções diferentes, como defesa, alimentação e reprodução, as mesmas que eu comentei no início. Mas os briozoas não são só história antiga.
Eles ainda estão por aí, escondidos em praias, costões rochosos e até em cascos de navios, e o Paraná tem papel especial nessa história. Na formação Ponta Grossa, encontramos fósseis de briozoas do Devoniano, que mostram como o estado já foi um mar tropical fervilhando dessas criaturas. Logo saberão mais detalhes dos fósseis daqui do Paraná. Agora, se você quer encontrar briozoas vivos hoje, é só olhar com atenção. Em praias, procure por colônias incrustantes em pedras ou conchas, se parecem com musgos, como falei, ou crostas amareladas esbranquiçadas com vários furinhos. Em aquários, a búbula nertina é uma espécie muito comum na nossa praia, até porque ela é invasora. São galinhos avermelhados e eles também são muito usados para pesquisas médicas, tem muito potencial ainda. E no litoral do Paraná, espécies como do gênero Membranipora foram colônias delicadas em algas e rochas, quase como rendas vivas. Ou seja, os briozoas podem ser pequenos, mas estão em todos os lugares, até onde a gente menos espera. Vou deixar alguns links de vídeos desses bichos vivos de pesquisadores fantásticos da área. Bom, sobre briozoas era só isso. Muito obrigada pela atenção e fiquem para os próximos episódios.